Na aula passada, a gente chegou até as imagens dos tipos de concreto, passamos para a parte de conceituação, a classificação do concreto, os tipos de concreto, passamos algumas imagens para você. O que eu estou passando rápido aqui, porque nós já vimos na aula passada, tá? Chegamos até na parte do concreto extrusado, que é o último slide dessa parte aqui. E aí, se alguém teve alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre o que nós falamos na aula passada, se trouxe algum assunto, pode me interromper. Eu falo aqui, nós paramos aqui na última aula, concreto extrusado. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as propriedades do material, do concreto, né? Os fatores que influenciam na qualidade deles, tá? Então, o concreto é um material de construção mal utilizado pelo homem em todo o mundo. Difícil de você substituir o concreto por outra, em larga escala, né? Por outro material. Claro que existem outros materiais, o aço, a madeira, plástico, e várias coisas, componentes que podem ser utilizados em construção. Mas, devido ao fácil manuseio, a fácil moldagem dele, né? Ele assume qualquer forma que a gente pensar, desde que ela seja estável do ponto de vista matemático, né? Que seja uma forma estável, o concreto consegue se moldar. O custo dele é bastante acessível comparado às outras tecnologias, por exemplo, ao aço. Uma construção em aço é bem mais cara que uma construção em concreto. Uma construção em madeira pode ser mais barata do que a de concreto, porém não tem a durabilidade que a de concreto tem, né? Então, esses são um dos motivos pelo qual é difícil você substituir o concreto. E além de ser, assim, não exige, né, uma mão de obra especializada, comparado com outras tecnologias. Se for partir para a madeira, por exemplo, você tem lá os carpinteiros, pessoal que mexe muito com desenho, são outros tipos existem ferramentas apropriadas, ferramentas elétricas para poder trabalhar. Se for para o lado do aço, a gente tem lá os soldadores, os montadores, né, que exige uma mão de obra mais qualificada. No concreto, no que se refere ao lançamento, à execução do concreto em si, a mão de obra não é especializada. O segredo do concreto, na verdade, está lá na sua formulação, né? Então, se a gente formular o concreto adequado, a chance dele dar certo é total, né? Então, lá na formulação do concreto, na fabricação, na usina, é que está a tecnologia dele, né? E é isso que nós vamos aprender a fazer. Como é que a gente faz essa mistura? A gente tem um concreto de maneira utilizado aí nas obras de maneira formal, ou seja, o engenheiro vai lá, especifica no cálculo estrutural qual é o tipo de concreto, o laboratório define qual que é a proporção dos materiais, uma central de concreto prepara aquele material, vai para a obra, pessoas especializadas aplicam aquele material. Isso é o que a gente chama de tecnologia formal. E a gente tem muito concreto sendo utilizado, que a gente está chamando de tecnologia informal. É aquele concreto que é produzido em pequenas obras, que sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma fórmula definida, é muito mais baseado na experiência das pessoas do que na tecnologia em si, né? Vou passar brevemente para vocês aí o histórico do concreto. A gente conhece o concreto já há muitos anos, né? Já vem sendo usado o concreto. Então, o Coliseu em Roma, 69 anos depois de Cristo, né? Que é essa construção que está na imagem de vocês aí, já havia concreto, né? Claro que não exatamente o concreto que a gente usa hoje, mas ele evoluiu de lá para cá, mas já existiam estruturas de concreto. Não era concreto armado, porque não existia a tecnologia do aço que tem hoje, mas era concreto em grandes dimensões, obras construídas em formas de arco. Essa questão de construir em forma de arco
favorece a estrutura, não tem efeitos de tração na estrutura. Então, como o concreto é bom à compressão, ele se tornava o material adequado para a época, né? Os aquedutos lá em Roma também, né, foram feitos de concreto comum, né, sem o aço. A gente tem o Partenon também em Roma, 125 anos depois de Cristo. Essa abóbada aí feita em concreto e essa forma arqueada aí é que conseguia dar estabilidade para a peça, né? Então, essa construção em arcos, vocês vão ver mais à frente lá na engenharia e na arquitetura, também vai ver que é uma forma de projetar e construir que favorece as tensões, né? Você tem maior resistência, as peças absorvem melhor as resistências de compressão, você elimina as tração nas peças, você consegue fazer esse tipo de construção. Aqui já em 1849, tem no museu lá na França, existe esse bote que foi feito em concreto armado, era meramente ilustrativo, aí só para vocês, tá? Mas a 1849, a primeira ponte em concreto e aço, em concreto armado, 1875, uma ponte com vão não tão grande, né? Vão pequeno, mas tecnologia à época já existia forja de aços, então é a primeira ponte em concreto armado. Tanto no comprimento como na largura, era razoavelmente pequeno para a tecnologia de hoje, mas para a época já havia sido uma evolução. No Brasil, o concreto entrou em 1904, tá? Em obras de menor porte, e em 1908 foi construído esse primeiro edifício que está aí na imagem para vocês, na Rua São Bento, em São Paulo. Certamente ele já não existe mais hoje, mas este foi o primeiro edifício a ser construído em concreto, primeiro prédio, né? Com um pavimento em cima do outro, no Brasil. E a gente tem obras muito sofisticadas, né? Daí a versatilidade do concreto. O maior estádio do mundo em concreto, na Coreia do Norte, cabe 150 mil pessoas, né? Só para vocês terem ideia aí, como o concreto pode ser, como ele é versátil, né? Essas coberturas que vocês estão vendo aí é em concreto armado. Aí, novamente, a imagem dele, uma foto mais de fachada, por dentro. Aqui é um hangar de aviões na Itália. O hangar de aviões, o avião, né, tem envergadura grande, né, as asas e o seu comprimento, e esse hangar foi essa forma em curva, somado a essa questão dessa colmeia que vocês estão enxergando aí, essas linhas cruzadas, né, que são vigas em concreto, nessa forma de construção consegue-se alcançar grandes vãos também, né? Então é a forma da arquitetura que permite esse vão grande aí. Então, na Itália, esse é um hangar, percebe que é bem bonito e é relativamente complexo a geometria e o desenho, mas o concreto se adapta bem a qualquer forma. Aqui a ponte nos Estados Unidos, em concreto armado. Nós temos várias no Brasil. O Brasil é referência em concreto no mundo. Aí a ponte, os pilares e o tabuleiro, os pilares em curva aí, né? Tem um pilar vertical e tem um pilar em curva, e o tabuleiro todo em concreto armado. A gente tem o Teatro Popular em Niterói. Aqui em Brasília nós temos do Oscar Niemeyer, essa obra aí, cheia de curvas. Aqui em Brasil a gente tem o teatro, o Museu Nacional, o teatro, várias outras obras do Oscar Niemeyer com formas bastante curvas, e o concreto se adapta, né? Uma obra dessa na estrutura de aço seria muito dispendiosa, muito cara, né? Então o concreto se adapta bem às formas.
Aí a turma da arquitetura pode viajar à vontade aí, criar formas estáveis matematicamente, o concreto vai conseguir resolver a questão construtiva no concreto armado. Essa obra aqui já é a obra em Belo Horizonte, o Palácio Tiradentes, que é a sede do governo lá de Minas Gerais. A obra já está pronta, essa foto é da época que ela estava sendo construída. A gente está vendo aí, nós estamos vendo aí, na verdade, o prédio, a ocupação, é esse caixote que está pendurado aqui. Ele não tem pilar nenhum embaixo dele, vocês podem observar aí. Na verdade, ele está preso lá na cobertura, pelos tirantes, está vendo? Então, os tirantes é que segura esse prédio. E, na verdade, as cargas para a fundação é através desse grande pórtico que foi construído aqui. Uma obra muito bonita. Depois de pronta, ela ficou realmente muito bonita. E concreto armado, né? É claro, concreto armado, concreto protegido, tem alguma coisa de estrutura em aço aí também, nessa obra. É muito bacana, só para vocês terem uma ideia aí de quantas formas a gente já apresentou que o concreto armado conseguiu resolver. Aqui tem um prédio em Hamburgo, na Alemanha, que nem bonito é, mas uma forma interessante aí, né? Também só a caixa do elevador é que sustenta todo o prédio. Então, resolvido com o concreto armado. Essa obra aqui é na Escócia, esses são elevadores, essas peças que vocês estão vendo, ela é em concreto. São elevadores de barco. Aqui tem um nível que o barco chega, esse elevador pega o barco, joga para o nível lá de cima. Tem outra foto aqui que mostra melhor. Aqui, ó, o barco entra aqui, ó, a embarcação entra, essa peça vai rodar e ela vai parar lá em cima e continua navegando em outro nível. Então, é uma estrutura aí de concreto armado e tem um pouco de aço metálico na sua estrutura também. Aqui dá para ter uma ideia já na metade do caminho a embarcação. Então, a embarcação descendo e outra subindo. Esses pilares aqui, tudo em concreto armado. Aqui no Brasil, em São Paulo, a Ponte Estaiada, uma das pontes mais bonitas do mundo aí. É uma ponte interessante, é que ela é uma ponte em curva. A curva na ponte gera uma dificuldade do cálculo estrutural. Então, esses pilares centrais aqui é que suporta todo o carregamento da ponte e ele é de concreto armado. Esses tirantes amarelos que vocês estão vendo aí, ele segura o tabuleiro da ponte, né? Aqui a obra recorde em uso em concreto, na época, né, em 1935, usou 2.480.000 metros cúbicos de concreto. É uma barragem toda em concreto armado. O volume de concreto aqui, para a época, é extraordinário. Né? Primeira mega obra realizada aí pelo homem, mas desde 1935, já vai alguns anos aí. Mais uma imagem da barragem, muito concreto. Então, aqui, muita tecnologia para fazer esse tipo de obra. Né? Nós não estamos falando de um concreto simples, é um concreto, a qualidade dos agregados, dos agregados miúdo, agregado graúdo, a qualidade do aço aqui tem que ser extremamente cuidado para que não tenha problema aí durante a vida útil da barragem, né? Bom, nosso concreto, cimento Portland, né? A gente já falou, reforçando aí com vocês aí que a gente tem o cimento é um aglomerante hidráulico, o aglomerante hidráulico que a gente usa no Brasil, o cimento Portland, né? Que também no mundo é o cimento mais utilizado. E materiais inertes, o que significa materiais inertes? São aqueles materiais que não reagem quimicamente, que é a água, a areia e a brita. Né? A parte da água hidrata o cimento, e o cimento tem as reações químicas dele, cerca de 12%, de 12 a 15% da água que a gente usa na mistura do concreto é que é destinada para as reações químicas.
o restante todo ele evapora, né? Você usa uma quantidade de água para reações químicas e para poder promover a mistura dos agregados, mas depois o que não hidrata o cimento, ela vai evaporar. Então, materiais que misturados devem apresentar condições então, misturando esse material, cimento, pórtland, água, areia e brita e aditivo, se for o caso, né, tem que ter trabalhabilidade, que tem a ver com o manuseio, com o uso, desde a sua fabricação, movimentação, lançamento e acabamento, né, o manuseio desse material. O transporte, né, a gente tem que fazer um material adequado a que seja transportado via caminhão, via tubulação, né, a gente usa tubulações para transportar o concreto. O lançamento, que é a aplicação direta, né, saiu da fonte onde está armazenado para o local de aplicação. O adensamento, que é a homogeneização da mistura, o preenchimento dos vazios dentro do molde, ou seja, dentro da forma, e o endurecimento com o tempo. Esses são os itens que a gente estuda em concreto. Propriedades do concreto no estado fresco. É o que interessa mais para nós, que é o estado fresco. A gente estuda ele de duas maneiras. No estado fresco, que é do momento que você começa a adicionar a água até o momento que ele endurece, e depois tem um outro estudo no estado endurecido, que é o que interessa para a obra na sua vida útil, né, na sua utilização. O concreto tem que estar endurecido e já ter atingido a resistência definida lá em projeto. Então, propriedades do concreto fresco são definidas para a fase em que eles ainda não perdeu a plasticidade, ou seja, antes do aglomerante iniciar sua pega, antes do cimento endurecer. É até o momento em que eu não consigo mais movimentar esse concreto. Então, o que influencia no estado fresco? Trabalhabilidade, que foi o primeiro item que nós falamos lá. É a propriedade do concreto fresco que identifica sua facilidade de manuseio, conservado a mistura coesa e homogênea. Então, eu tenho que ter facilidade no manuseio. Cada tipo de concreto, para cada aplicação, ele vai ter uma consistência diferente. Independente se a consistência é uma consistência mais seca ou uma consistência mais fluida, o concreto tem que permanecer ali homogêneo e coeso, né? Não posso ter separação entre os materiais. A brita, a areia e o cimento tem que estar proporcionado igual em toda essa mistura, durante todo o processo, né? Não posso segregar o material, ele tem que ter coesão. É uma propriedade subjetiva, que tem a ver com quanto é fácil ou difícil você aplicar. Então, ou seja, não existe uma medida de trabalhabilidade. Na verdade, é o quanto mais fácil ou mais difícil de aplicar. Por exemplo, para ser trabalhável, peças pré-moldadas pode ser bastante seca. Por exemplo, meio fio, quando a gente vai produzir meio fio, o concreto, se for muito fluido, a hora que eu tiro a forma, ele vai espalhar. Então, é um concreto mais seco. Ou uma peça, um pilar, uma viga, que eu vou fazer pré-moldada, eu posso fazê-lo dessa maneira. Um bloco de concreto, por exemplo, para alvenaria, a gente usa ele mais seco. Por outro lado, o concreto bombeado deve ser bastante fluido, parecendo aí uma sopa, né? Fluido porque ele tem que passar pelas tubulações e ser lançado a uma distância e a uma altura que a obra exige, né? Então, às vezes a gente não consegue na obra pegar do caminhão de concreto e botar direto na forma. Existe um caminho a se transportar. Eu tiro do caminhão de concreto e para levar para a forma, às vezes a gente usa tubulações. Para o concreto passar dentro dessas tubulações, ele tem que ter uma fluidez adequada, senão ele vai endurecer ali dentro, agarrar e não consegue ser transportado. Fatores que influenciam a trabalhabilidade. O que atrapalha ou facilita a trabalhabilidade? A relação água-cimento ou água-material seco, ou seja, a quantidade de água referente ao cimento, a gente vai falar muito sobre isso, relação água-cimento ou fator água-cimento.
porque essa relação ela está ligada a dois fatores importantes. Um, a trabalhabilidade. Quanto mais fluido for o concreto, mais fácil de eu trabalhá-lo. Porém, quanto mais água eu tiver no concreto, menos resistência ele vai ter. Então, essa dosagem de água para o concreto, ela é de muita responsabilidade. Então, água em excesso, o concreto perde resistência. E água aquém da necessidade, o concreto não vai ser trabalhável, né? O traço, proporcionamento dos materiais, ou seja, a quantidade de cimento, quilos de areia, quilos de brita, quilos de água e o aditivo, a gente chama traço. A quantidade de cada um deles, a gente denomina traço. A gente viu isso lá em argamassa, também é definida pelo seu traço. Na nossa aula de concreto, na próxima semana, nós vamos definir como chega nesse traço. A granulometria e a forma dos grãos dos agregados. Então, a gente também viu lá em materiais de construção sobre a granulometria da areia e da brita, a forma dos grãos, se ele é mais arredondado, mais pontiagudo, mais em forma de agulha, tudo isso influencia na trabalhabilidade do concreto. O uso de aditivos, obviamente, se você usa o aditivo, normalmente é para facilitar o uso, né? Você tem aditivos que são plastificantes, que veio ajudar com relação ao fator água-cimento. Você consegue dar mais fluidez no concreto sem adicionar água. E depois que ele começa a endurecer, esses aditivos eles perdem a sua eficiência química, ele evapora, então não tem influência na resistência mais, ele não está mais no concreto. Então esses aditivos veio ajudar demais ao concreto com relação ao uso da água. Você usa menos água e mais um pouco mais de aditivo para poder dar plasticidade na utilização desse concreto. Isso é com relação a fatores internos, né, no uso, na fabricação. Agora, fatores externos que influenciam na trabalhabilidade são os equipamentos, né, ou seja, betoneiras com mais energia de movimento, você consegue um concreto mais bem misturado, mais homogêneo, consequentemente, mais fácil de trabalhar. Os vibradores de imersão, que são aquelas agulhas que a gente introduz no concreto, que promove a vibração, e com isso ele preenche todos os seus vazios. Então, são um dos fatores externos. Dimensão da forma e densidade das ferragens, ou seja, o que significa isso? Imagine vocês um bloco de fundação. Um bloco de fundação tem dimensões bastante grandes, comparado, por exemplo, com uma viga. Então, e a armação é menos densa, você tem menos aço num bloco de fundação. Então, você tem peças grandes, onde 3 por 2 por 1,5 de altura, por exemplo, e você tem uma gaiola de aço ali, onde é fácil você jogar o concreto. Então, a densidade da forma influencia pouco nesse lançamento. Você pode ter um concreto menos fluido, que você vai conseguir preencher todos os vazios. Esse é um lado. Agora, vamos imaginar uma viga. Né? Uma viga de concreto armado, ela tem dimensões menores, é densa em aço, tem bastante aço lá dentro. Então, a distância entre os aços interfere nessa densidade, na trabalhabilidade do concreto. Então, eu precisaria de um concreto mais fluido para preencher esses vazios. E outros fatores externos, o tempo e a temperatura. Né? Então, o tempo joga contra a gente na sua execução, desde a fabricação ao lançamento. Né? Vamos dizer assim, que tem o concreto, ele é perecível, ele vence, tem data de validade para a aplicação. Então, se eu não aplicar no tempo certo, eu não consigo mais utilizar aquele concreto. Então, esse fator tempo, início e fim de pega, ele é um fator importante. E a temperatura. Se a temperatura é muito baixa, abaixo de 10 graus Celsius, por exemplo, o concreto tem muita dificuldade de gerar as reações químicas por hidratação. E temperaturas muito elevadas, 45 graus, por exemplo,
a evaporação da água é muito rápida, provoca retrações no concreto. Então, a temperatura também é um fator importante e é um fator externo, com relação à trabalhabilidade. Essa trabalhabilidade, ela tem uma... quando a gente recebe o concreto na obra, a gente mede uma trabalhabilidade através do teste de slump. Mas a gente consegue visualmente perceber se é fácil ou não trabalhar com aquele concreto, tá? Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Só um minutinho, pessoal. Fecha a janela aqui. Um outro item que a gente vai olhar é a consistência. Então, a consistência do concreto fresco é uma propriedade que está relacionada a maior ou menor facilidade de deformação da massa fresca. Isso é, maior ou menor plasticidade. Então, é como se você pegar o concreto, botar ele em pé e ele vai espalhar. Se ele espalhar muito, ele tem uma consistência mais fluida. Se ele não espalhar, ele tem uma consistência mais seca. Como é que a gente mede isso? Através do método de ensaio, que chama o slump test, ou abatimento de cone. Vou mostrar para vocês como é que faz esse ensaio, vou mostrar pelas imagens aqui. É o ensaio mais simples que pode ter e é no início da execução da obra. Quando o concreto chega na obra, a gente aplica esse ensaio para ver se está dentro da especificação que a gente pediu na usina, tá? A variação da consistência depende da água, de amassamento, ou seja, a quantidade de água relacionada à mistura seca, a parte de cimento. Água, menor consistência, né? Mais água, menor consistência, ou seja, vai ficar mais fluido, menos coeso, mas tem maior plasticidade. Mais brita e mais areia grossa, menor consistência, maior plasticidade. Mais areia fina, maior consistência, mais seco, menor plasticidade. Então, isso é uma variação que a gente tem entre muita água e pouca água, mais brita, menos brita, que influencia na consistência do concreto. E como eu já tinha falado, para medir essa consistência, a gente usa o que a gente chama teste de slump. É o método mais usado no Brasil, a norma o determina como obrigatório para fazer no recebimento do concreto na obra. Como é que ele funciona, esse slump test? É um cone metálico, que tem uma altura de 30 centímetros, o diâmetro da parte de cima dele 10 centímetros e a boca dele embaixo 20 centímetros. Consiste basicamente, quando o concreto chega na obra, a gente enche esse molde, né, ele está apoiado no chão, ou num compensado molhado, úmido, ou numa chapa metálica. Você apoia ele sobre a chapa metálica e enche ele todo de concreto. E retira lentamente essa forma, né? Você preenche em camadas, retira lentamente essa forma. Quando você está retirando a forma, o concreto começa a desmanchar. Essa altura que teve da inicial, que é aqui nos 30 centímetros, para onde ele espalhou e estabilizou, é o que a gente chama de slump. Então, a gente contrata o concreto, lá na concreteira, a gente fala assim, eu quero um concreto 25 MPa, slump 10, mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, quando eu medir na obra, esse abatimento aqui tem que dar 10 centímetros, mais ou menos 2. De 8 a 12 centímetros, ele é aprovado. Então, esse é o slump test, que a gente chama, e a norma preconiza que é obrigatório a ser utilizado. Vou mostrar mais algumas imagens aqui dele. O passo a passo, a norma que define a metodologia de fazer esse ensaio é a 7223. O passo a passo dele é o seguinte, a gente divide a altura aqui visualmente em 3, faz uma primeira camada, preenche primeiro, e aplica com essa haste metálica 25 golpes nele para poder fazer o adensamento, para ajudar ele a espalhar aqui embaixo.
Depois eu faço uma segunda camada, repito novamente os 25 golpes, e uma terceira camada até transbordar, faço mais 25 golpes. O detalhe aqui entre camadas é que a segunda camada não deve, quando eu estiver fazendo os 25 golpes com a haste metálica, a haste não deve entrar na camada inferior. Hoje eu tenho que aplicar somente na camada que eu estou usando aqui. Tá? Após eu preencher esse slump teste, a gente tira o excesso do concreto. E depois que tira o excesso do concreto, a gente puxa a forma lentamente e o concreto começa a desmanchar. Né? Ou seja, ele vai abater, não tem as laterais da forma para segurar, então ele começa a se espalhar. E aí eu tiro a medida, né? Os 30 centímetros, meço com a trena metálica, qual que é a altura. E essa altura desse ponto mais alto aqui do concreto até a base da régua aqui, é o que a gente chama de slump. Então, ele pode ser slump zero para concretos mais, por exemplo, para meio-fios, né? Você não precisa ter abatimento. E às vezes você tem slump até 22 centímetros. Você pode abater 22 centímetros no caso, por exemplo, quando a gente vai fazer concreto em paredes com formas metálicas, né? As paredes de concreto. Ou a gente usa um concreto autoadensante, ou a gente usa um concreto muito fluido, por exemplo, de 22 de abatimento. Aqui a imagem de como que se mede, ó. Depois que tira ele da forma, ele vai desmanchar, vocês veem aqui que ele fica disforme, né? Então aí o operário, o operador, né, normalmente o técnico da obra, mede. Essa responsabilidade de medir é a obra que vai medir, e se chegou na obra, não deu a medida, é responsabilidade da concreteira. Às vezes, o que ocorre eventualmente é que parte da água da mistura fica retida lá na concreteira, né? O caminhão de concreto tem um tanque de água que ele pode adicionar nesse concreto para melhorar o abatimento dele, se for o caso, mas isso não é uma prática positiva. De qualquer maneira, se o concreto chegar na obra, por exemplo, você pediu um slump 10 e ele deu um slump 7, né? Você pediu 10 mais ou menos 2, ele poderia dar 8 e poderia dar 12. E ele deu um slump 7, o que você vai fazer? Na verdade, você vai reprovar o concreto. Mas, se vier escrito na nota fiscal de transporte e foi retido 25 litros de água na mistura, ou seja, o operador, que é o motorista do caminhão, ele pode adicionar 25 litros de água na mistura para poder chegar no abatimento que você definiu. Então, isso é uma prática que assim, a gente não gosta, mas é possível de se fazer, principalmente quando tem muitas distâncias, a distância é longa, isso é uma prática normal. Agora, se o slump, em vez de dar 7, dá 15, aí não tem o que fazer. Aí tem que reprovar mesmo e mandar embora aquele caminhão de concreto, vem lá 8 metros cúbicos de concreto, que é o normal. Esses caminhões que a gente vê aí, tem em média 8 metros cúbicos de concreto. Se não der o slump, a gente tem que mandar o concreto embora. Vai jogar fora aquele concreto. Não tem como utilizar. Então, daí a responsabilidade na mistura da água, né, que é o que dá o abatimento. Aqui mais uma operação de medir, né, o slump. Outra operação que está medindo o slump, o abatimento. Então, misturas consistentes, menos plásticas. Aí a gente vai ter um concreto com essa característica, vai ver bastante brilho. A trabalhabilidade desse concreto é mais difícil trabalhar com concreto nessa condição aqui, mas você tem pouca água, a relação água-cimento é muito baixa e você consegue somente usar em peças muito grandes. Se for uma peça de concreto muito estreita, você não vai conseguir trabalhar esse concreto.
Por outro lado, né, um concreto de uma consistência mais normal, tem essas características aqui, você vai ver a argamassa, a nata do cimento, basicamente. Isso aqui já é um concreto que a gente utiliza na maioria das peças que a gente vê por aí, tá? E quando é concreto bombeável, o abatimento é maior do que a gente está vendo aí, tá? Então, no caso da direita, é um concreto de maior plasticidade, e o da esquerda, menor plasticidade. Qual que é melhor? É definido pelo tipo de concreto que você vai estar aplicando, tá? Então, características aí desse concreto, a gente tem o semiplástico, um concreto plástico, onde o abatimento vai dar bastante, bem maior. Concreto fluido, ó, que o abatimento é bem grande, ó. Isso aqui é um concreto, por exemplo, que vou utilizar em paredes de concreto, em formas metálicas de alumínio, por exemplo. Então, precisa de muita fluidez, porque é muito confinado, então precisa de preencher todos os vazios. Quanto mais fluido, mais fácil preencher os vazios. E a gente tem um concreto flow, que a gente chama, que é muito fluido, né? O concreto autoadensável. Nesse caso aqui dessa figura, aqui a gente não usa equipamentos de adensamento. O concreto sozinho faz o adensamento. A gente só faz a operação de espalhar o concreto. Então, obras que têm necessidade de velocidade, né, e de grande responsabilidade, a gente usa o concreto fluido autoadensável, porém é o concreto mais caro que tem. Então, não é normal, por exemplo, em Brasília, utilizar concreto fluido autoadensável. A gente usa em parede de concreto o concreto fluido, e para as obras mais normais, uma obra multipavimento, que é o nosso foco, né, do curso, a gente usa o concreto plástico. Um efeito danoso é a segregação, gente, no concreto. Tá? Separação dos agregados do concreto logo após terem sido misturados. Às vezes você faz uma mistura com muita energia, aí a nata de cimento sobe para a parte mais alta da peça e o agregado desce. Então, há o segregamento da peça. Aquela peça não fica mais homogênea. Então, você vai ter resistências diferentes em pontos diferentes daquela peça, né? Então, o prejuízo do concreto heterogêneo, resistência mecânica é muito ruim, porque você tem um ponto muito rico em nata de cimento e um ponto rico em agregado. Então, tem uma descontinuidade do material. Pouca impermeabilidade, porque vai ter o ponto onde tem mais agregado, vai criar mais poros, né, e pouca durabilidade. Aqui é uma imagem que a gente está vendo aqui, é uma peça que foi concretada e moldada. A gente pode perceber que a parte superior dela tem bastante nata de cimento e a parte inferior dela tem mais brita, né, mais agregado graúdo. Então, é uma peça que não é homogênea. Isso aqui a gente não deseja para nossas obras. Quando a gente faz um adensamento muito intenso, né, com vibrador em cima do concreto, isso pode acontecer. Do agregado graúdo descer, que é o mais pesado, e a nata do cimento subir, né? Então, fica uma peça heterogênea e de baixa resistência. Isso aí a gente chama de segregação. Agora nós vamos falar um pouco das propriedades do concreto no estado endurecido, ou seja, depois que ele ganhou a resistência, que é o objetivo na utilização da obra. Tá? A gente falou até agora no estado fresco, né? Agora nós vamos falar um pouco no estado endurecido. O concreto tem que ter resistência à abrasão, tá? A abrasão é efeito do desgaste do atrito na superfície, produzido, entre outras, quando há contato entre uma e outra peça. Né? Por exemplo, pisos de estacionamento, o piso de pavimento está submetido a muito atrito.
Então, o concreto precisa de ter uma certa resistência à abrasão. É diferente do concreto, o fundo de uma laje não tem atrito nenhum, né? Então, não precisa ter a resistência à abrasão ali. O traço, nesse caso, para resistir à abrasão, ele tem que ser enriquecido com cimento e o agregado deve ter boa dureza, ou seja, a brita e a areia tem que ser, os grãos têm que ser bem duros para poder resistir a essa abrasão. Permeabilidade e absorção. Concreto, gente, de modo geral, a gente, do ponto de vista de cálculo, a gente fala que ele não tem poros, porque a mistura lá do cimento, brita e areia, ela é homogênea e o grão do cimento preenche os vazios do grão da areia, e o grão da areia preenche os vazios da brita, e a gente, nessa mistura, diz que ela é homogênea. Porém, parte da mistura da água, que faz as reações químicas, em torno de 15%, ela permanece ali na hidratação do cimento, mas o restante, 75%, vai evaporar. No lugar dessa água que evaporou, tem poros. Quanto mais poros gerar no concreto, menos impermeável ele vai ser, ou seja, a água vai conseguir penetrar no concreto. Então, isso que é a permeabilidade. E ele gera uma absorção, né? O próprio concreto, os poros, né? A água, por capilaridade, ela é sugada para dentro da peça de concreto. Então, permeabilidade é a propriedade que identifica a possibilidade da passagem de água ou de outro fluido, né? Não necessariamente só água, né? Qualquer através do concreto. A absorção é processo físico de retenção deste material nos poros deste concreto. Então, a água entra e permanece, né? Isso é absorção. Um concreto impermeável evita a deterioração dos materiais, constituintes principalmente as ferragens. Então, o que acontece quando o concreto é permeável, né? Tem poros e a água penetra? A água ataca a armadura e a armadura vai corroer, vai oxidar. Essa oxidação gera uma energia dentro do concreto. O aço ele aumenta de tamanho ali, né? Em função da corrosão, ele incha, né, entre aspas, né? Esse efeito da oxidação e estoura a camada de concreto. Então a peça fica comprometida. Então é muito comum acontecer esse tipo de situação nos pilares das pontes, quando é mal executado. Permeabilidade e absorção, continuando, é um evento que contribui para favorecer a permeabilidade no concreto endurecido. Então, quantidade de água superior à necessária, eu falei para vocês que a água, 15%, entre 12% e 15%, é necessário para fazer as reações químicas, o restante está ali para promover a mistura, mas ela vai evaporar. Quanto mais água, mais poros vai ter, né? Então, quantidade de água superior à necessária, a hidratação do cimento, esse excesso vai deixar o concreto mais poroso, consequentemente mais permeável. A diminuição do volume de cimento e da água, combinação química, né? Se você tirar, quanto menos cimento, mais poroso. Quanto mais cimento for o concreto, menos poroso ele vai ser. Inevitavelmente, durante a mistura do concreto, também, quando a gente está fazendo a mistura, a gente incorpora ar ali. Você vai jogando concreto em cima do concreto, você acaba incorporando um pouco de ar naquela mistura. E o ar que é incorporado, a gente tira com os vibradores, mas, eventualmente, fica algum ar incorporado. Esse ar, que aquela bolha vai gerar, é um poro, né, que vai, se tiver contato com a área externa, vai ser por onde a água vai passar. Outra propriedade no estado endurecido é a resistência mecânica, que é a propriedade mais importante que tem para o concreto. Tudo é baseado nessa resistência mecânica, né? A gente parte do dimensionamento considerando a resistência à compressão do concreto, tá? Então, é um ensaio que é possível fazer no nosso laboratório, é o rompimento da peça de concreto, é um molde que a gente faz,
para poder romper e ver qual é a resistência que aquele concreto, a resistência estatística que ele chega, né, que ele alcança. Então, como é que a gente prepara esses moldes aí, tá? Existe a norma que define como a gente prepara. Existem dois tipos de molde, tá? A gente tem um molde de 15 por 30 centímetros e o molde de 10 por 20. Até alguns anos atrás, a gente só usava o de 15 por 30. Mas hoje é mais prático, mais leve e mais econômico usar o 10 por 20. Já foram feitos milhões de ensaios. Ele é validado pela norma. Então, a diferença de um para o outro é o volume e o tamanho dele. O tamanho dele e a preparação é diferente de um do que do outro com relação aos golpes. O de 25 a gente preenche ele com 3 camadas, e o de 15 e o 30 de altura, né? A gente preenche ele com 3 camadas de concreto com 25 golpes cada uma, parecida com o slump, teste de slump. Já o de 10 por 20 a gente preenche com 2 camadas de 12 golpes. A gente dá umas batidinhas na lateral dele para poder tirar as bolhas, tira o excesso do concreto, essa operação que vocês estão vendo na imagem aqui, de tirar o excesso do concreto. Após o final da pega, coloca na câmera úmida, né? A gente faz os ensaios com 3 dias, depois que o concreto foi produzido, com 7 e com 28 dias. São as 3 idades que a gente faz os ensaios do concreto. Então, eu produzi um concreto hoje, eu só vou saber da resistência dele final aos 28 dias. Então, fui lá, executei meu pilar, minha viga, as lajes, preparei tudo hoje, mas a certeza da resistência daquele concreto só vou ter 28 dias depois, que é quando termina as reações químicas do cimento. Então, aqui é a imagem do ensaio, a compressão. A gente tem aqui um pistão hidráulico, a gente bota a pecinha nesse pistão, é um macaco hidráulico, ele vai gerar uma força aqui até que ela rompa. E tem um leitor que a gente lê qual que foi a força aplicada para que essa peça rompesse. Então, força sobre área é a tensão característica desse concreto. Então, a força aplicada dividido pela área, qual área? A área da base dele, desse círculo em cima dele. Né? Qual que é essa área? Então, isso é a tensão de ruptura de resistência característica do concreto à compressão. Então, a gente vai fazer esses ensaios no laboratório para vocês verem. Classificação do concreto. A gente tem 2 classificações hoje na norma. Classificação a classe 1 e a classe 2. Classe 1 vai do concreto de 10 MPa até 50. E a classe 2, que a gente considera, algumas literaturas indicam que o concreto acima é de alta resistência acima de 40, mas na nossa norma fala que acima de 55 MPa é um concreto de alta resistência. Não é comum da gente utilizar. Em Brasília, hoje, por exemplo, a gente usa concreto, o que está utilizando hoje em dia é o 35 MPa, entre 30 e 35 MPa. Para as fundações, 20 MPa, entre 20 e 25. Lembrando que só é concreto estrutural acima de 20 MPa. Então, do 20 ao 80, ou acima de 80, que existem concretos acima de 80, que é estrutural. Aqui a gente tem, na Malásia, né, as Petronas, né, as Torres Gêmeas, elas já foram algum dia as mais altas do mundo, já não são mais, mas foi uma obra que foi utilizado vários tipos de concreto. Então, se a gente olhando a imagem da obra aqui, o peso maior está na parte de baixo, né? Quanto mais alto, menos carga eu tenho. Então, nesse primeiro nível aqui, primeiro pavimento ao 23º pavimento, foi utilizado um concreto de 80 MPa de resistência, que significa 800 quilos por centímetro quadrado de resistência. Do 23º ao 61º pavimento, foi usado um de 60 MPa. E até o seu topo dele, 40 MPa. Aqui em cima é uma antena, é uma estrutura metálica
faz essa antena aqui, essa torre, né? Então, é um prédio de 84 pavimentos, é um prédio bastante alto. Nós não temos prédio nessa altura no Brasil. Bom, como eu falei para vocês, normalmente a resistência característica do concreto, ela se dá, a gente mede ela com 3 dias, com 7, com 28 dias. O que está definido lá no projeto de estruturas é 28 dias. É o concreto de 28 dias que a gente persegue, que a gente dimensiona no nosso laboratório. Porém, a gente tem que monitorar este concreto antes. Então, estabeleceu-se pela norma que a gente monitora com 3 dias, vai ter uma resistência mais baixa, ele vai crescer para 7 dias e vai aumentar até os 28 dias. A gente monitora porque se der baixo com 3, pode ser que dê baixo com 7, e dando baixo com 7, certamente vai dar baixo com 28. De 3 para 7 a variação é menor, mas de 7 para 28 é onde tem um ganho maior de resistência. As reações entre o cimento e a água progridem com o tempo, normalmente até 28 dias. Existem estudos que vão até mais dias, mas para efeito de cálculo estrutural, a gente definiu que 28 dias é a resistência máxima desse concreto, mas ela efetivamente ela vai aumentando ainda muito pouco, mas ela ainda aumenta. A gente já fez ensaios com 90 dias, onde a resistência continuou aumentando. Então, mas para efeito de norma e cálculo estrutural, a gente define que é 28 dias, que é onde já 98% da resistência já foi atingida. Tá? E a gente ensaia 3 a 7 dias para efeito de monitoramento. Né? Então, o cálculo, então a gente falou bastante em FCK. Quando a gente for fazer a dosagem lá na semana que vem, a gente vai entrar com mais detalhe nessas fórmulas, mas efetivamente, só para vocês entenderem hoje, o FCK de um concreto, ele é definido pela a resistência que a gente mede, né, o FCK acima de, por exemplo, de 18 MPa, aquela resistência que a gente mede lá na prensa, vai dar lá, por exemplo, 32 MPa. Aquele 32 que deu ali não é a resistência efetiva da estrutura. Eu tenho que considerar um desvio padrão, né, para aquele concreto. E na tração, o concreto ele tem pouca resistência. Tanto vários calculistas desprezam a resistência à tração do concreto, considera que somente o aço vai resistir àquela tração, proporcionalmente é bem baixa. Para vocês terem uma ideia, a resistência à tração, que é o FTK, ela é menos de 1% da resistência à compressão. Então, é bem baixo. A gente nem considera essa resistência à tração no cálculo estrutural em função dela ser muito baixa. Relação água-cimento. A gente já falou, vamos falar um pouco mais sobre isso. É um fator principal governante da nossa estrutura, tá, gente? Então, é o que vai determinar nosso dimensionamento, a maior ou menor resistência do concreto. Então, a gente já havia falado para vocês que a água da mistura, ela gera em torno de 12% a 15% para reações químicas. Mas, se eu botar 12%, esses 12% com relação ao peso do cimento sempre. Se for 50 quilos, 12% de 50. A relação água-cimento, por exemplo, de 0,5%, 50%, que é uma relação boa para ser utilizada, ela dá uma resistência adequada para o concreto. Mas daquela quantidade toda de água que nós colocamos ali, só 12,5% é que vai fazer as reações químicas, o restante vai evaporar. Então, quanto mais água tiver para evaporação, menor vai ser a minha resistência. Por isso, esse cuidado que a gente tem. Então, como é que a gente faz isso?
Aqui, só para vocês terem uma ideia, é um gráfico onde eu tenho na linha vertical as resistências do concreto, variando de 9 a 57 MPa, e na linha horizontal é a variação do fator água-cimento, ou seja, para cada quilo de cimento, eu fui adicionando, nesse caso aqui, 0,39 de água, 0,44 de água, e foi aumentado até 0,89. A medida, essa linha azul, é a resistência que o concreto foi dando, né? Então, foi feito vários ensaios para poder construir essa linha, com a mesma quantidade de cimento, areia e brita, porém, variando somente o fator água-cimento, né? Só a quantidade de água. Então, a gente percebe que quanto mais água na mistura, né? Aqui está aumentando, ó, sai de 0,39 a 0,89, menor é a minha resistência. Então, por exemplo, aqui, ó, com um fator água-cimento 0,6, que é essa linha preta, eu tenho uma resistência de 30 MPa, né? Está entre 29 e 31 aqui. Quando eu acrescento mais água na mistura, ou seja, eu saio de uma relação de 0,59 para uma relação, por exemplo, de 0,67, 64, 65, 66, 67, eu tenho uma resistência menor. Então, e às vezes é necessário que a gente tenha um slump mais baixo na obra, por exemplo, o slump 15, que é essa linha do vermelho aqui. Aí, como que eu vou conseguir atingir a resistência que eu quero? Aí eu tenho que adicionar mais cimento ou pôr aditivos para me poder melhorar a questão da resistência. Então, quando a gente constrói, faz no laboratório lá vários ensaios, movimentando somente a quantidade de água, a gente percebe que a resistência, quanto mais água eu uso no concreto, menor vai ser a sua resistência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Tipos de cimento, fatores que influenciam na resistência do concreto, né? O que vai influenciar naquela resistência? Quando eu for medir a resistência lá, levar no laboratório e romper aquela resistência ali, o que influencia naquelas resistências? O tipo de cimento, a gente viu em materiais de construção, que são vários tipos de cimento, a gente tem CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, e dentre esses números tem a variação lá de compostos, né, com sulfato, sem sulfato. Então, o tipo de cimento influencia na resistência. A idade do concreto influencia na resistência. Se eu for medir com 3 dias, vai ter uma resistência baixa. Se eu for medir com 28 dias, vai dar uma resistência bem mais alta. A qualidade dos agregados, ou seja, a qualidade da areia e a qualidade da brita é importante. Se eu tenho uma brita que ela é pouco resistente, muito frágil, então vou ter um concreto mais frágil. Se eu tenho uma brita bastante resistente, eu vou ter um concreto mais resistente. E a brita, ela é do quartzo, né? Um material natural que a gente não tem domínio sobre a resistência dela, assim. Eu posso ter numa mesma pedreira vários tipos de resistência. A gente precisa de qualificar esses agregados. E a areia é a mesma coisa. Tem vários tipos de areia, né? Tem areia de rio, areia de barranco. Cada local produz um tipo, tem uma areia, a gente não tem domínio sobre a fabricação desses agregados, porque são elementos naturais. A gente tem domínio sobre a fabricação do cimento. Mas areia e brita é um elemento natural, apesar da areia pode ser artificial, né? A gente pode ter o pó de brita como areia, a gente, esses agregados efetivamente, eles influenciam na qualidade desse concreto. E um outro fator importante também, muitas vezes as obras negligenciam esse cuidado, que é a cura do concreto. O que significa isso, a cura do concreto? Depois que eu terminei o lançamento, né, as reações químicas começam desde do início da mistura da água. Mas depois que eu já preparei todo o concreto, já lancei, já dei o acabamento,
continua ali as reações químicas, e aquela reação química gera calor, esse calor em excesso faz a água evaporar muito, ou a própria temperatura externa faz essa água evaporar muito rápido, e aí o concreto fissura, né? Gera muitos poros. Então, o processo de cura é manter o concreto úmido durante as primeiras idades, pelo menos até os 7 dias, para que aquela água da hidratação ele não aqueça muito e aquela água da hidratação permaneça ali, não evapore. Então, esse é um processo de cura. Existe a cura, a gente faz com água molhando o concreto, existe a cura química também, que a gente cria uma película no concreto para que a água não evapore. Então, tipos de concreto. A gente tem um concreto que não é estrutural, que a gente chama de concreto magro, é um concreto de baixa resistência. Ele é utilizado na obra para a gente poder apoiar as nossas armações, por exemplo, nas fundações, né? Então, em vez de eu ter uma forma no fundo, né, eu vou ter meu bloco de concreto, ele tem que estar apoiado sobre o solo. E para que a armação não entre em contato com a terra, a gente faz uma camada de concreto magro para poder começar as nossas armações. Esse não é um concreto estrutural, tá? Então, aí nessa imagem aqui a gente está vendo o espalhamento desse concreto. É um concreto de menos responsabilidade, mas ainda assim ele ainda tem uma certa resistência. E aqui nessa imagem nós estamos vendo a armação das fundações montadas. Aqui provavelmente a laje vai ser concretada toda de uma vez só. Então você posiciona na armadura, ela não está em contato com o solo, está em contato com o concreto magro. Toda a fundação é apoiada em concreto magro, tá? A fundação, quando é fundação direta ou a laje de piso, você nunca apoia a sua armação direto no terreno, né? Você prepara o terreno primeiro. O concreto convencional, a gente tem essa condição de lançar direto do caminhão, direto para o bloco, por exemplo, né? Aqui é um bloco de fundação, eu estou lançando direto do caminhão para o bloco de fundação. Eu não preciso, nessa operação aqui, por exemplo, de um concreto muito fluido, eu não preciso de bombear esse concreto. Eu estou aplicando direto. Então, esse concreto que aplica direto, o slump é em torno de 6, mais ou menos 2, ele é um concreto que a gente chama de convencional, né? E essa operação de concretagem, principalmente quando o concreto é convencional, quando ela é feita em 2 etapas, dá o que a gente chama de junta fria, que é isso aqui, a emenda de um concreto mais antigo com um concreto executado posteriormente, fica inadequada. Muito provavelmente essa imagem que vocês estão vendo aqui, a emenda das formas não estava adequada, quando concretou a nata do cimento saiu, ficou esse concreto todo fragmentado que vocês estão vendo. Essa emenda de concreto aqui que vocês estão vendo, a gente chama de junta fria. É um concreto velho tentando ser colado num concreto novo. O concreto convencional, o slump dele é em torno de 4 a abatimento de 7, né, quando a gente vai medir. Ele não pode ser bombeado, porque a bomba não vai ter força para bombear, vai entupir a tubulação, então ele não é possível de ser bombeado. Eu já mostrei na outra aula que é o concreto utilizado com pedras grandes e uma argamassa frágil de cimento e areia, muito utilizado para contenções de encostas, de rio, né, para questões de assoreamento. A gente usa esse concreto, que fica mais barato. É utilizado também em base de fundações. Você lança a pedra e depois joga só a argamassa de cimento e areia em cima, só para poder dar uma estabilidade nas fundações, quando o terreno não é adequado. Aqui a gente já tem o concreto bombeável, a gente percebe aqui que é bem mais fluido.
concreto bem fluido. Então, diferente do concreto convencional, que você não conseguiria bombear. Então, aqui é a operação de espalhamento e adensamento. A gente tem aqui, mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens do concreto bombeado. Tá? Bom, como vantagens, ele é mais rápido de ser executado, que ele é mais fácil de ser trabalhar, então é mais rápido. Reduzido o tempo de concretagem, né? Tempo de vibração, de lançamento é menor. Você diminui a mão de obra, porque ele é mais fácil de espalhar, com menos pessoas você faz essa operação. Se o concreto for convencionado, você precisa de mais gente para poder ajudar a espalhar e mais gente para poder adensar. Elimina a possibilidade de junta fria, porque é um concreto, mesmo que atrase um caminhão de outro, concreto vai estar fluido, não vai ter um concreto endurecido na segunda, terceira, quarta ou quinta concretagem, lançamento. Né? Elimina o uso de carrinhos de mão, jirica, né, ou similares. Então, você lança direto do caminhão na sua peça estrutural. E a desvantagem necessita de equipamentos específicos. E eu vou colocar aqui uma desvantagem sobre o convencional, que ele é mais caro. O fato de ele ser mais fluido, ele é mais rico em cimento também. Então, um concreto bombeável, você pode lançar do caminhão aqui, ó, é uma lança de concreto, né? Facilita a operação. Você vai ter um operário basicamente para segurar o mangote e outro para espalhar. Aqui, ó, é mais uma imagem, você lançando uma grande distância. O concreto não consegue chegar, o caminhão não consegue chegar próximo ao bloco de fundação, por exemplo, você utiliza um caminhão lança que vai jogar o concreto a 30, 40, 50 metros de distância. Concreto autodensável, a gente já explicou um pouco sobre ele. Nessa operação não tem o vibrador, não tem o adensamento, ele vai espalhar só, ele vai se espalhar sozinho, ele vai se nivelar sozinho. A gente ajuda com o operário só para espalhar mais rápido, mas a gente não faz a operação de vibração das armações, né? Ele vai preencher os vazios sozinhos. Então, na imagem aqui, nós estamos vendo duas operações. Um concreto convencional, bombeado, e outro com concreto autoadensável. A gente vê claramente na foto aqui ó, que o concreto bombeado normal, que é o comum, que a gente usa aqui em Brasília, por exemplo, no Brasil todo é o comum, a gente tem uma operação com muitos operários, né? Bastante pessoas trabalhando sobre a laje. Quando o concreto é autonivelante, né? Concreto muito fluido, então a gente tem poucas pessoas trabalhando, basicamente 2 a 3 operários dá conta de fazer toda a operação, que aqui pelo menos temos 10 a 12 pessoas fazendo a operação de concretagem. Aqui concreto autonivelante, a gente percebe que ele é muito fluido, e a vantagem dele em utilizar, porque, por exemplo, aqui a gente está vendo que a armação é muito densa. Então, o concreto, para passar dentro dessa armação, tem que ser realmente muito fluido, né? Então, ele é adequado para essas situações aqui. Esse concreto autoadensável é um aditivo que a gente coloca lá quando o caminhão chega na obra, né? É um aditivo, parece um detergente. Você coloca no concreto e ele se torna aquele concreto muito fluido. Mais umas imagens aí para vocês de concreto autoadensável. O aspecto dele, como ele preenche realmente todos os vazios, quando você desforma esse concreto, você vê uma superfície muito lisa, muito bem acabada, né? Então, no concreto convencional, principalmente, é muito difícil de você, quando desformar, ver uma superfície muito lisa. Não, geralmente, a gente vai ver alguns pontos de broca no concreto, que tem que ser tratada logo em seguida. Concreto projetado é um concreto onde a água é misturada aqui na ponta, né, para fazer revestimento de túneis e revestimento de taludes. Concreto projetado para reforço estrutural.
Concreto, aqui é revestimento de túnel, é o concreto projetado, não tem forma, né? A energia da bomba faz com que o concreto fique aplicado. Concreto projetado numa obra de contenção, né? Você tem aqui no fundo um solo cimento e com a tela, e você depois, posteriormente, vem fazendo a projeção do concreto. A gente tem um concreto aparente, onde você pode, inclusive, usar cimento colorido, né? Branco, cimento, tem algumas cores para esse tipo de concreto. Aqui é uma obra do TRT, em São Paulo, onde toda a fachada dele, ele todo é concreto aparente. Então, o cuidado aqui é na forma, né? A superfície dele tem que estar homogênea, então você precisa de um concreto bem fluido para que essa aparência seja encontrada, né? Para você atingir essa aparência. Tanto a qualidade do concreto quanto a qualidade da forma tem que ser adequada para que você tenha um concreto aparente. Concreto aparente nos viadutos, por exemplo, normalmente é concreto aparente, viadutos e pontes, o concreto é aparente. Concreto leve, a gente já falou bastante dele na aula passada, é um concreto que pesa menos de 2.300 quilos por metro cúbico, né? Então, como agregado, a gente tem, por exemplo, as pérolas de isopor, né? A gente usa como agregado esses pontinhos brancos, é o EPS, né? Isopor, ou com incorporador de ar. Essas bolhas que dão aqui no concreto são aditivos que a gente coloca para incorporar ar. E esse ar torna o concreto mais leve. A aplicação dele é limitada. A gente não usa concreto leve como concreto estrutural. A diferença entre um concreto leve, a aparência dele, para um concreto pesado, a gente tem uma textura de bastante poros no concreto leve, uma textura de mais homogeneidade no concreto convencional ou um concreto pesado. A aplicação do concreto leve questões de tratamento termoacústico, enchimento de piso, onde a gente utiliza. Concreto pesado, o que dá o concreto pesado é o agregado, normalmente hematita e barita, né? São minerais. Pode usar minério de ferro também como agregado. Aí ele já pesa mais de 2.800 quilos por metro cúbico. Então, utilizado, por exemplo, em usinas térmicas, né? De energia térmica, usina nuclear, é onde a gente utiliza esse concreto pesado. Concreto colorido, né? Nós não temos muitas cores para concreto colorido, mas temos algumas cores. A gente falou um pouco na aula passada. Concreto preto, que é um pigmento preto, e o concreto branco, existe o cimento branco, né? Você pode ter ele com um agregado normal ou com um agregado branco, né? Tem alguns minerais, por exemplo, o calcário é mais branquinho, então você pode ter esse concreto, vai ter essa textura de concreto branco. Concreto com fibra, essas fibras é para ajudar na fissuração, né, no movimento de tração, fibra de aço ou fibra de nylon. Concreto pré-moldados, a gente falou na última aula bastante sobre isso, concreto pré-moldado. Normalmente a gente usa no concreto pré-moldado um cimento de alta resistência inicial, que é o CP5, por conta da utilização das formas, né? Você tem que usar a forma todo dia, então você usa um CP5, por exemplo, e você tem que transportar essas peças com idades, com 3 dias você já está fazendo movimentação das peças, então ela precisa de uma resistência inicial bem mais elevada. Galpões, né, estruturas de concreto armado, de concreto pré-moldado, armado, pré-moldado. Pavimento rolado, a gente também já mostrou na última aula, né? O concreto com pavimento, você vem com concreto mais seco e faz a compressão com o compressor sobre ele, dando mais resistência, utilizado em pavimento e base para barragens, né? Barragem de terra, por exemplo.
Nós temos o concreto protendido, que é um concreto que, através de uma barra de ligação, uma barra de ancoragem, uma barra ou cordoalhas, é submetida a algumas tensões iniciais. Você, naquela barra, você gera uma tensão, prende com um macaco hidráulico e provoca uma tensão inicial na peça, e com isso você reduz fissuras. É como se a peça tivesse o tempo todo sendo comprimida. Então, você tem através de barras ou cordoalhas. Aqui é a operação de proteção. Uma viga, deixa eu ampliar aqui um pouco para vocês verem. Você tem uma viga de concreto armado, passando dentro dela uma cordoalha de aço que vai ser protendido. Ou seja, ela é ancorada numa outra ponta e você vai puxar via macaco hidráulico. Esses cabos que estão aparecendo aí, eles são puxados e depois de puxado você ancora essa peça. Você concreta, prende a peça, o cabo, e esse cabo transmite as tensões para a peça, diminuindo as fissuras. O concreto protendido a gente consegue alcançar vãos maiores que o concreto armado. Normalmente, vigas de pontes são concreto protendido. Aqui em Brasília usa bastante concreto protendido em lajes, né? Tem construtora que gosta de concreto protendido. Vantagem do concreto protendido é a redução de fissuras e aumento da durabilidade do concreto. A economia do concreto, porque você está gerando tensões prévias nele, você consegue diminuir as dimensões das peças, né? Um efeito natural das tensões. Facilidade de execução, de executar maiores vãos, né? Você consegue, em concreto protendido, vãos quase que o dobro do concreto armado. Então, isso é interessante do ponto de vista de arquitetura e do ponto de vista de economia, de forma e de concreto. E a desvantagem dele é que o custo inicial é bem maior, né? Exige uma mão de obra mais especializada para a instalação das barras e na proteção. Então, aqui a ponte é uma ponte no Rio Negro, em Manaus, onde vou ampliar para vocês verem, as peças, as vigas das pontes que ligam um pilar a outro, todas elas foram pré-moldadas fora do canteiro e transportadas para o local. Feita em concreto protendido essa ponte. A imagem da ponte para vocês verem. Aqui é o pátio de viga, de proteção dessas vigas. Então, era feito nesse pátio, esse concreto, e ela era transportada lá para a ponte. Ó, né? A viga está pronta aqui no pátio e ela é levada para fazer o avanço sucessivo entre um pilar e o outro. Aqui é a viga antes de ser concretada, a quantidade de armação e os cabos de aço passando dentro dela. Esses cabos aqui é que vão ser... Essa aqui é uma bainha que está cheia de cabo dentro dessa bainha. Esses cabos é que vão ser protendidos. Aqui é a viga já concretada, essa mesma viga aqui, que está armada. Aqui já é ela concretada. E esses cabos, essas barras que vocês estão vendo aí, são cordoalhas, elas estão passando dentro dessas bainhas aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Ó. Então, é que esse macaco puxa, ela está presa do outro lado, o macaco puxa as cordoalhas, gera uma tensão na peça, diminui as fissuras, depois que ele puxa, existe um clips que vai travar essas barras, né? Transferir essas tensões para o concreto. Aqui é a operação de transporte da viga, são esses equipamentos que vão transportar, vai lá para o vão onde vai ser lançada. Aqui é a operação de lançamento da viga, é uma treliça que faz o lançamento da viga, pega ela, a montante, leva ela lá, jusante, apoiando um pilar a outro. Essa treliça aqui, ó, a viga está aqui dentro, é uma operação bastante complexa. Então, essa
esse carrinho aqui é que vai empurrar a viga lá para o vão onde ela vai ser apoiada. Aqui é a operação de transporte dessa viga protendida. Então, ela vai sempre avançando tabuleiro por tabuleiro. Nas suas 3 peças, lança mais 3, nesse caso aqui, né? Lá a treliça fazendo o lançamento. Lançou essa peça, agora ela pega a outra e joga aqui na frente, e assim ela vai apoiando de pilar em pilar, até chegar no balanço, concluir toda a ponte. Pavimentos rígidos, né? Pavimento de concreto. Aqui a gente está vendo o pavimento asfalto e aqui o pavimento de concreto. O pavimento de concreto rígido, a vantagem dele, apesar de ter um custo inicial bastante elevado, mas você tem maior resistência no pavimento, o tempo de execução é mais rápido, a vida útil do pavimento é muito maior, 10 a 15 vezes maior do que o do asfalto, maior economia na iluminação pública, né? Se você a questão dos faróis, por exemplo, do carro, batendo num concreto claro, é melhor absorvido, né, e refletido do que no asfalto. Então, com pouca iluminação, você consegue iluminar um pavimento rígido, de concreto, que ele é muito mais claro que o asfalto. No caso do asfalto, você depende de maior iluminação. E aqui o concreto extrusado, de novo, a gente concluiu na última aula, então reforçando aqui para vocês, o concreto extrusado é um concreto mais seco, onde você pode, por exemplo, uma das aplicações dele é para guias e sarjetas, ou seja, o meio-fio, que a gente conhece aqui vulgarmente, né? Mas o meio-fio nosso aqui é somente a guia, né? Nesse caso aqui, ele já faz a operação de guia e de sarjeta, né? Onde a água vai correr, faz a canaleta da água. As defensas de rodovias também é feita com concreto extrusado. Concreto de alto desempenho, fator água-cimento é baixo, né? Você usa aditivos para ter fluidez. Então, no Brasil, nós temos esse edifício, que é o E-Tower, em São Paulo, 162 metros, o FCK do concreto 80 MPa. É um concreto de alta resistência e de alto desempenho. Vantagem do concreto de alto desempenho, a gente tem, como as resistências são muito grandes desses concretos, você pode ter peças menores, né? Então, aumento de área útil de estacionamento, por exemplo, você consegue reduzir, aumentar os seus vãos, ter menos pilares, então você tem mais área útil. Redução do peso próprio da estrutura, como as estruturas tem muita resistência, a necessidade das peças serem grandes é menor, você diminui a dimensão das peças. Então, se você diminui a redução das peças, você diminui o volume do concreto. Redução de área, consequentemente, a redução de área de formas. Menos peso na fundação também, aumenta a vida útil da fundação. Redução do consumo de aço, porque a compressão, o concreto resiste muito mais. Baixa permeabilidade, quanto mais resistente for o concreto, menos poros ele vai ter, então a permeabilidade é bastante baixa. Ausência de exudação, que é a eflorescência, né? Então, como não tem permeabilidade, a água não passa pelo concreto, não vai tirar os sais de dentro do concreto, não gera eflorescência, que é uma patologia do concreto. Alta resistência à abrasão, ausência de segregação, aquele efeito da segregação no concreto de alto desempenho é muito menor, e alta durabilidade devido à baixa porosidade. Então, se você tem baixa porosidade, o efeito do oxigênio, do gás carbono na peça de concreto é muito baixo, não tem permeabilidade de líquidos e água e nem ar, né? Então ele tem maior durabilidade. Aqui é uma imagem para vocês do edifício Centro Empresarial Norte, também em São Paulo.
altura de 158 metros. E nessa imagem aí, para finalizar a aula de hoje, aí, a gente tem os passos, todos os passos importantes da gente fixar para a fabricação, transporte, lançamento, adensamento e cura. Então, essa na operação no estado fresco da mistura do concreto, essas são as operações, né? Então, no instante da adição da água, é onde a gente começa a contar a vida útil do concreto para efeito de utilização, de lançamento, né? Aí você tem o transporte que vai estar comendo esse tempo do lançamento, né? Quanto mais demorar o concreto na rua, menos tempo você vai ter para lançar dentro da obra e menos tempo para fazer o adensamento, né? E o processo de cura, que é o processo de você molhar o concreto, pode ser via água, via úmida ou por cura química. Esses são os processos na obra, na operação, que a gente tem que ter cuidado no estado fresco do concreto. Bom, pessoal, hoje vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá? A gente vai tratar na semana que vem sobre a dosagem do concreto. Nós vamos ensinar o passo a passo dessa mistura. Aí vai exigir concentração maior de vocês com relação aos passos da dosagem do concreto. Então, é cálculo, né? Então, vocês vão ter que acompanhar o passo a passo, desde a definição lá do FCK do concreto, né, até a proporcionalidade do cimento, da areia, da brita e da água. Então, a gente já inicia fazendo cálculo. Na próxima aula vai ser a aula de cálculo, né? A gente vai aprender a dimensionar o concreto. E aí a gente vai explicar cada passo desse para vocês e por que tem que ser daquela maneira, né? Por a quantidade de água, a parte de argamassa, proporção de argamassa em cima da proporção de água, a quantidade de cimento. Nós vamos explicar isso tudo na próxima aula, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar aí, estou à disposição de vocês. Acho que essa parte teórica a gente esgota aqui hoje, né? Eu vou falar um pouco, vou agregando na aula que vem, durante o cálculo, mais teoria para vocês compreenderem melhor, mas basicamente a próxima aula vai ser aula do cálculo da dosagem. O primeiro passo vai ser numa linha, um cálculo básico, para vocês entenderem a sequência lógica, e depois eu posso passar um outro método de cálculo para vocês também, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, lembrando da nossa prova, vai ser no dia 29, não é isso? Está marcado. Então, daqui a 2 semanas, a matéria, então, vai ser até a aula que vem, né? Que é o início, a introdução do cálculo de concreto. Tá? Professor? Sim. Quando é que o senhor vai para o laboratório para a gente poder fazer o trabalho do desafio do concreto? Então, o trabalho com a turma inteira nós não vamos poder fazer, né? Porque esse encontro coletivo, ele não está permitido, né? Então, a gente ainda não está podendo fazer esse encontro coletivo. Então, no laboratório, nós vamos ter que vamos fazer os ensaios lá e gravar e disponibilizar para todo mundo. Não tem como deixar a turma toda ir lá. Entendi. É porque, se eu não me engano, o trabalho do desafio do concreto, ele já tem data de entrega, né? Então, vocês vão fazer somente a parte teórica dele. A data de entrega do concreto é na semana que vem, que é uma semana antes da prova, não é isso? Sexta. Vocês vão entregar somente a parte teórica dele. A parte de ensaios e de execução não tem condições de fazer. Tá? A gente, por
pelo decreto, né, está valendo o decreto do governador, as aulas presenciais, elas não estão podendo se fazer, né? Então, teria que ter uma equipe reduzida e não daria tempo de todo mundo fazer. Entendi, professor. Obrigada. Boa noite. Nada, boa noite. Bom, pessoal, eu estou aqui à disposição, vou só encerrar a gravação da aula, se alguém